Olá, amigos, alunos do Enem, tudo bem? Vamos agora a mais um tema, um conteúdo muito importante do Enem, que cai muito: análise combinatória, agrupamentos, arranjos e combinações. Eu pergunto para vocês: arranjos ou combinações? Bom, no vídeo anterior vocês viram arranjo. Arranjo é quando você faz um agrupamento de P elementos num conjunto maior de N elementos, onde a ordem importa. Agora nós vamos ver quando a ordem não importa, tá? Então é chamado de combinação. Nos problemas de contagem, o conceito de combinação está intuitivamente associado à noção de escolher subconjuntos em que a ordem não importa. Muito bem. Vamos ao exemplo para entender esse negócio quando a ordem importa ou não importa. Muito bem. Anne, Elisa, Rosana, Felipe e Gustavo são quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, tá? Formam uma equipe. 2 deles precisam representar a equipe em uma apresentação. Quais e quantas são as possibilidades? Bom, então vamos pensar. Existem 5 pessoas aqui e tem que formar grupinhos de 2. Por exemplo, Anne e Elisa. Anne e Elisa, está aqui, ó, Anne e Elisa. Vamos trocar a ordem dos elementos? Elisa e Anne. Será que é o mesmo grupo dentro desse contexto? Sim, porque se eu tenho que formar grupos de 2, não importa a ordem, tá? Então aí fica a dica. Como que eu vou decidir se é arranjo ou combinação? Você vai decidir formando grupos, entendendo o contexto e formando um grupinho. Aí você troca a ordem e você se pergunta: gera uma outra possibilidade ou é a mesma? Aqui é a mesma. Vamos lembrar um pouquinho do arranjo para ver que a ordem importava. Então falava assim: eu tenho, por exemplo, 5 números, que seja 5 números, 5 algarismos, desculpe, 5 algarismos. Quantos números eu consigo formar com 2 algarismos desses 5? Então, por exemplo, se eu pegasse, se fosse de 1 a 5, 1, 2 seria um grupinho. Aí eu vou inverter, 2, 1. Dá outro número? Sim, porque um é 12, outro é 21. Então, ali importaria a ordem, aqui não importa. Muito bem. Então, precisamos determinar todos os subconjuntos de 2 elementos do conjunto de 5 elementos, que são 5 nomes. A ordem que esses elementos aparecem nesse grupo de 2 não importa, pois nós pegamos um exemplo. Anne e Elisa é o mesmo grupo que Elisa e Anne. Viu que é o mesmo? Aí, então, nos certificamos que a ordem não importa. A ordem não importa, é a combinação. Vamos ver o diagrama de árvore, só para ver quais são todas as respostas. Anne, primeira decisão, Anne, Elisa, Rosana e Felipe. Então, né? 2, 3, 4, 5. Ok. Escolhida a Anne, eu posso escolher Elisa, Rosane, Felipe e Gustavo. Aí, escolhida a Elisa, eu não posso escolher a Anne, nem a própria Elisa. Então, Rosane, Felipe e Gustavo. Escolhido a Rosana, eu não posso colocar com a Anne, por quê? Porque já está aqui em cima. Rosana, né? Rosana. Rosana com Anne. Então, eu não vou colocar, porque é a mesma resposta. Então, vai diminuindo, percebe? Felipe, quando chega no Felipe, no Gustavo, não tem mais nenhuma segunda opção aqui. Por quê? Porque o Gustavo já apareceu como grupinho de todos os outros e não pode repetir. Não pode repetir. Bom, então aqui a gente vê todas as possibilidades. Andando na árvore aqui, você obtém todas as respostas, certo? Aqui é Anne e Elisa, Anne e Rosana, e assim por diante. Foram 10 grupos, 10 possibilidades, tá? Bom, vamos ver agora qual é a fórmula. Qual é a fórmula? Fórmula de combinação. Combinação de N elementos agrupados P a P. Assim que nós vamos simbolizar, tá? Note que há menos grupos em combinação do que em arranjos. Por quê? Em combinação não importa a ordem. Então, para descontar os grupos que possuem os mesmos elementos do arranjo,
correspondente para obter a fórmula da combinação, dividir a fórmula do arranjo pela permutação dos elementos subgrupos. Assim. Então, a combinação, você poderia lembrar, para lembrar a fórmula, que é a fórmula do arranjo, dividido por P fatorial, tá? Pelos subgrupos fatorial, o número de subgrupos, o P, que é o número de elementos do grupinho. Então, como que é a fórmula do arranjo? A fórmula do arranjo era n fatorial sobre n menos p fatorial, lembra? E ainda tem mais esse daqui, p fatorial. Então, é para descontar aqueles elementos que quando a gente troca dá ao mesmo subgrupo. Então, veja, é só raciocinar assim. A combinação, ele terá menos subgrupos, porque a ordem não importa. Se a ordem não importa, eu preciso descontar da fórmula do arranjo aqueles que dão o mesmo subgrupo quando você muda os elementos daquele subgrupo. Deu para entender? Bom, então a fórmula da combinação tem um fator a mais aqui no denominador para diminuir o total de possibilidades, tá? Lembra disso. Então, é n fatorial sobre n menos p fatorial, que era a forma do arranjo, e ainda vezes p fatorial, tá? Vamos ver o exemplo? Aqui nesse exemplo, combinação de 5, 2 a 2, é 5 fatorial sobre n menos p, 5 menos 2 fatorial, vezes p fatorial, que é 2 fatorial, tá certo? E aí eu vou abrir o 5 fatorial, vou abrir o 3 fatorial, 3 vezes 2, e vamos fazer a simplificação. Então, a dica: quando você aplica o fatorial, você abre os fatoriais para fazer a simplificação, né? Divisão aqui, 2 por 2, aqui 2 por 4 por 2, sobra 2 aqui, 3 por 3. Então, ficou 5 vezes 2, 10. Vamos ver aqui um exemplo, uma observação 1. Pode-se obter a combinação pela fórmula ou utilizando o princípio multiplicativo dividido pela permutação dos elementos do subgrupo. Então, vamos entender melhor aqui. Nós podemos usar a fórmula, tudo bem, ou usar esse raciocínio aqui, que é o arranjo sobre p fatorial. Arranjo daria para fazer pelo princípio multiplicativo, como foi visto no vídeo anterior de arranjo, tá? Dividido pela permutação. Nesse caso, eu vou fazer aqui, então, esse exercício aqui, tá? Sem fazer pela fórmula. Então, como que seria a combinação do 5, 2 a 2? Se eu tenho que fazer pelo princípio multiplicativo, né? No numerador, então ficaria 5 possibilidades aqui e aqui 4 possibilidades, porque a gente vai colocar em 2 posições, né? Que eu vou combinar 5, 2 a 2. Então, tem 5 elementos, usou 1, ficou 4. Isso aqui é de arranjo, dividido pelo, vamos descontar então agora os que têm elementos iguais, né? Então, P fatorial é o 2, 2 fatorial. Então, ficou 5 vezes 4, vezes 2, simplificou aqui, dá 10. Rapidinho, né? Rapidinho. Bom, agora, mas lembrando que tem que saber a fórmula, porque às vezes no Enem ele vai colocar vai pedir a fórmula nas alternativas. Eu acho que é estranho isso do Enem, porque como ele prioriza raciocínio, ele não deveria cobrar a fórmula, mas vocês vão ver nos exercícios que ele cobra. Observação 2. Vamos então concluir. Para saber se é arranjo ou combinação, um agrupamento de N elementos P a P, tomar um grupo de P elementos e observar se a ordem importa no contexto. Se a ordem importa, é arranjo. Se a ordem não importa, é combinação. E como ver se a ordem importa? Você faz um subgrupo, que nem eu fiz aqui, tá? Annelise, troca os elementos e pergunta se é a mesma resposta, se é a mesma possibilidade. Se for a mesma possibilidade, é porque não importa a ordem. Então, é combinação. E aí deu aquele exemplo dos números do algarismo. 12 e 21, quando eu mudo o 1, 2 e o 2, 1, dá dois números diferentes, que é o 12 e o 21. São números diferentes. Então, a ordem importa. Nesse caso, é arranjo.
tá? Espero que tenha ficado claro, é muito importante essa aula, cai muito, todos os vestibulares, todos os Enems, cai bastante, né? E qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço!